Isaías capítulo 43. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos ler o versículo 13 e depois nós vamos ler o versículo 19, ok? Vamos ler o versículo 1 e 2, depois o versículo 13 e depois o versículo 19. O texto diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por resgate, e a Etíope e a Sebá por causa de ti. Versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirás? Versículo 19: eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no meio do deserto, e rios no meio do ermo. Diga aleluia. Feche os olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, ó Deus amado, clamando mais e mais da sua misericórdia, da sua graça sobre nós. Que o Senhor esteja, Pai, falando, Senhor, através da sua palavra, glorificando o teu nome e nos abençoando, ó Deus, com a tua presença aqui nessa noite. Eu confesso, ó Deus, que preciso de ti, sou totalmente dependente de ti. Seja, ó Deus amado, conosco a tua mão, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Deus colocou em meu coração, já no decorrer dessa semana, uma mensagem, uma palavra um pouco diferente do que eu costumo fazer nos domingos aqui com os irmãos. Deus colocou no meu coração para compartilhar uma mensagem bem profética, liberando palavras proféticas, liberando palavras de verdade, de grandes verdades que estão na Bíblia. Deus colocou isso em meu coração quando eu estava avaliando dificuldades que as pessoas passam. Sabe, quando as pessoas enfrentam dificuldades, tudo o que precisam fazer é colocar a fé em ação. Quando estão enfrentando dificuldades, tudo o que precisa fazer é manifestar a fé. Mas como manifestar a fé no meio das dificuldades, se as coisas que estão acontecendo são coisas que elas não dão nenhum sinal de melhora? Como que eu vou colocar a fé se parece que as coisas vão piorando cada dia? Como que eu vou ter mais fé se parece que está dando tudo errado, as coisas não estão funcionando? Como? Irmãos, a Bíblia, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Existem coisas que nós precisamos estar constantemente sendo alimentados, se ouvindo, para impregnar dentro do nosso espírito e alimentar cada vez mais a nossa fé, para nos momentos de dificuldades nós colocarmos ela em ação, ao invés de deixarmos o desânimo, a tristeza e a frieza bater. Nós precisamos estar recebendo essas palavras de fé. E Deus veio me mostrando aqui situações de dificuldades que homens e mulheres da Bíblia passaram, e como Deus manifestou sobre eles livramento e poder,
como Deus manifestou vitória sobre a vida deles, Deus foi colocando isso em meu coração para eu compartilhar aqui com os irmãos, e isso alimentar a nossa vida, alimentar a nossa fé, nos encher de esperança e nos fazer vencer as dificuldades em nome de Jesus. Então olha algumas situações difíceis que nós passamos, que homens de Deus da Bíblia também passaram. Dificuldades como uma limitação pessoal para resolver certos problemas. Quantas e quantas vezes que nós estamos cheios de limitações pessoais para resolver problemas e falamos: eu não sei como que eu vou fazer para resolver isso. Eu não sei o que eu vou fazer para poder colocar essas coisas em ordem. Eu não sei qual é a decisão que eu devo tomar. Eu não tenho condição nenhuma de resolver. Esse problema, ele é difícil demais para mim, é complicado demais. Eu não dou conta. Quantas vezes estamos deparando com algumas situações onde a nossa limitação pessoal parece que nos trava. Não dá jeito para mim, eu não consigo, não sei como é que eu vou resolver isso. A Bíblia conta de homens que tiveram as mesmas limitações e Deus abençoou a vida deles. A Bíblia conta a história de Moisés, por exemplo, um homem que recebeu de Deus um encargo, recebeu de Deus uma missão de conduzir um povo, de liderar um povo, de ajudar aquelas pessoas. E Deus, quando chama Moisés, Moisés chega diante do Senhor e fala: oh Deus, eu não tenho como fazer isso, eu não dou conta, eu tenho limitações pessoais, eu não dou conta de falar, eu não sei falar direito. Moisés apresenta a sua limitação a Deus. Alguns historiadores dizem que Moisés era gago, outros dizem que ele era fanho e não conseguia expressar nenhum tipo de palavra que as pessoas entendessem bem. A limitação que Moisés tinha era a limitação de não conseguir falar direito. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu queria fazer uma pergunta: quem é que foi que deu a boca ao homem? Moisés, quem que deu os olhos? Quem que fez o homem? Como eu dei a boca, eu não posso fazer com que você vença essa limitação e consiga ser o que eu te chamei para ser? Mesmo com a limitação de Moisés, Deus fez Moisés conduzir milhões de pessoas. Não foram milhares, foram milhões de pessoas. Com a limitação de Moisés, Deus levantou um Arão para estar do lado dele e ajudar Moisés naquilo que ele não conseguia normalmente a fazer. E eu quero dizer que da mesma maneira que Deus agiu na vida de Moisés com a limitação dele de não saber falar direito, Deus, ele vai agir na sua limitação e você vai conseguir sair dessa dificuldade. Ele vai agir nesta limitação e você vai conseguir ver a glória dele se manifestando e os problemas se resolvendo. Deus vai tocar na tua vida. Deus vai levantar gente do seu lado que vai conseguir fazer o que você não está conseguindo. Eu quero dizer, você saiu da sua casa para receber palavras de fé, de ânimo, que vão ajudar você a você romper barreiras e experimentar o sobrenatural do Senhor no meio das dificuldades. Nós olhamos a história de homens como Isaías, que quando Deus vai chamar Isaías para ser um profeta, Isaías coloca a sua limitação e ele diz: Deus, não dá para eu poder ser um profeta do jeito que o Senhor está falando, porque eu sou um homem que tem dificuldade nos meus lábios são impuros. O problema de Isaías era pecado no falar. O problema de Isaías é que ele tinha pecado no seu falar e ele ainda coloca para Deus: Deus, além da minha limitação, eu tenho dificuldade no meu meio, porque além de eu ser um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É difícil demais. Como é que o Senhor diz que eu vou ser profeta se eu não vou dar conta? Eu tenho essa dificuldade, eu tenho esses pecados na minha vida. E Deus vira para Isaías e fala: Isaías, eu vou mudar a sua vida agora. E vem um anjo e pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e muda a história da vida de Isaías.
Talvez você tenha colocado para Deus uma limitação, que é um pecado que você não consegue vencer. Talvez é um pecado na sua mente, talvez é um pecado no corpo, talvez é um pecado nos pensamentos, talvez é um pecado onde você está aprisionado, talvez seja o pecado do falar. Você consegue só falar, os seus lábios, eles falam só coisas negativas e você não consegue se desvencilhar disso. Em nome de Jesus, Deus, Ele manda tirar uma brasa do altar, como colocou nos lábios de Isaías, e coloca na nossa vida nessa noite, para transformar a nossa vida, para poder mudar e nos ajudar a romper com as barreiras e eliminar este peso de pecado que talvez há muito tempo acompanha a tua vida. Hoje Deus, Ele faz essa obra. Eu acredito, irmão, que nós saímos de casa para Deus, Ele transformar a nossa vida como transformou a vida desses homens. Talvez um pecado que você tem nos teus lábios, que está atrapalhando você de ter uma comunhão melhor e mais profunda com Deus, como por exemplo, você colocar bebidas nos seus lábios, você colocar drogas nos seus lábios, você não conseguir se desvencilhar do cigarro. Que venha um fogo de Deus hoje na sua boca, para trazer sobre a sua boca libertação, sobre a sua vida libertação, e Deus transformará para sempre a sua história. Foi o que Deus fez com Isaías. E se Deus fez com Isaías e transformou ele num grande profeta, por que não pode fazer comigo e com você, gente? Por que não pode? Eu lembro que quando eu converti, eu tinha uma vida muito mundana, então eu bebia, eu fumava, já experimentei droga, e quando eu converti, parece que essa chama, essa brasa viva do altar, ela tocou na minha vida e transformou a minha vida. Existem pessoas que acontecem no momento da conversão, existem pessoas que acontecem com um tempo mais depois, e existem pessoas que acontecem em um outro tempo oportuno. Eu quero dizer, se isso não aconteceu na sua vida em nenhum outro dia, hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. É Deus tocando na sua vida para transformar você. Hoje tem vindo labaredas de fogo do altar de Deus sobre o nosso meio, para transformar vidas hoje. É hoje. Aleluia! Deus pega e abençoa e toca, transforma a vida de um outro homem da Bíblia chamado Gideão. Deus visita Gideão, que estava malhando trigo no lagar para proteger o alimento da sua família e da sua casa. E Deus vira para Gideão e fala: Gideão, eu quero usar você, eu tenho um projeto para você. Você vai livrar Israel da opressão dos midianitas. E Deus, quando chama Gideão, Gideão olha para Deus e fala assim: eu, Deus, como eu não posso. Como é que eu vou entrar no meio desse desafio? Como é que eu vou superar esse problema todo que Israel está vivendo? Eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai ainda é menor de Israel. Nós não somos nada, nós não temos recursos, nós não temos conhecimento. Mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. E Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel dos midianitas. Deus estava falando para Gideão: não é porque você é o menor da casa do seu pai, não é porque a casa do seu pai é a menor da de Israel, não é porque você tem limitações de experiência, limitações de talvez da família que você veio, que você não vai ser usado por mim. Querido, talvez você esteja diante de uma dificuldade e esteja falando como Gideão falou: mas eu não dou conta disso, porque eu sou tão pequeno, eu não sei falar direito, eu não tenho estudo, ou eu não tenho pessoas influentes que pode me ajudar. Querido, a única coisa que você precisa é Deus colocando a mão sobre você, e isso Ele está fazendo hoje, dizendo: vai, varão valoroso, porque eu vou te ajudar. Vai, varoa valorosa, eu serei contigo. Para de olhar o seu histórico, para de olhar as suas limitações, olhe para o Deus que está te chamando. Aleluia. É isso. Eu vou vencer qualquer limitação. Deus vai me ajudar. A Bíblia conta a história de um outro homem que tinha uma grande limitação,
e tinha um grande problema para resolver. O nome desse homem era Neemias. O problema que Neemias tinha para resolver era restaurar toda a cidade de Jerusalém, reconstruir a cidade que havia sido destruída, havia sido massacrada. Só que a limitação de Neemias era uma limitação grande. Neemias capítulo 1, depois que Neemias sabe de toda a história de como estava Jerusalém, o final do capítulo 1 termina dizendo a sua limitação: então era eu, copeiro do rei. Um homem que era copeiro, que tinha que segurar e servir a bandeja. Como é que um homem, ele está dizendo, querendo dizer isso no capítulo 1, como é que eu, simples copeiro do rei, vou conseguir restaurar uma cidade que foi destruída? Pois é, mas mesmo sendo simples copeiro do rei, Deus colocou a mão sobre Neemias para abençoá-lo na reconstrução de Jerusalém, e em 52 dias ele vê todos os muros da cidade reconstruídos. Eu quero dizer para você, talvez você esteja pensando: como é que eu vou colocar em ordem essa bagunça na minha casa? Como é que eu vou colocar em ordem esse problema que nós estamos vivendo lá no trabalho? Como é que eu vou colocar em ordem esse problema na nossa área, no nosso setor, na nossa célula? Eu quero dizer para você: a mão do Senhor está repousando sobre você nessa noite, e você vai dar conta sim, você vai experimentar a vitória e milagre de Deus sim. E eu ainda vou dizer mais: conta no seu calendário 52 dias, 52 dias, 52 dias para Deus te dar tudo completamente restaurado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Marca lá no seu calendário, sai daqui hoje cheio de fé, cheio de ânimo, e fala: eu vou começar uma campanha de oração hoje. Em 52 dias Deus vai colocar tudo em ordem. Está tudo bagunçado, está tudo complicado, está tudo dando problema. Eu vou receber essa palavra. Em 52 dias eu vou ver a restauração de Deus. Aleluia. Olha, uma outra situação de dificuldade, queridos, que nós passamos. Nós geralmente enfrentamos dificuldades de um grande problema, uma série de problemas, um atrás do outro. Como é que eu faço? Talvez o que está vindo sobre a sua vida é uma sequência de problemas. É problema na família, é problema nas finanças, é problema na saúde, é problema espiritual, na sua vida com Deus. Meu Deus, é um monte de problema. Eu não sei como é que eu faço, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Parece que as coisas estão perdidas. Como é que eu faço? Pois é, tiveram homens de Deus que enfrentaram uma sequência de problemas, uma série de problemas, e eles viram o agir sobrenatural do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem como José. Deus, ele pode mudar a vida de uma pessoa que está enfrentando grandes problemas em um piscar de olhos. Diga para quem está do seu lado: do dia para a noite Deus muda a sua história. Fala para quem está na sua frente: do dia para a noite Deus muda tudo. Foi assim com José. Ele estava dentro de um cárcere, preso, depois de enfrentar uma série de problemas, um atrás do outro. E lá dentro do cárcere, em um dia, Deus pega e ele prepara uma situação onde José precisa revelar o sonho de Faraó, e levam José até Faraó. José consegue revelar o sonho a Faraó. Em um dia o cara sai de prisioneiro para ser governador de todo o Egito. Em um dia ele sai de prisioneiro para ser chefe de toda uma nação. Irmão, basta um dia para Deus mudar o rumo da história na sua vida. E aí você precisa hoje se apossar disso. Sabe, hoje pode ser esse dia onde Deus está escolhendo virar a página e mudar a história. Hoje pode ser o dia. Um monte de problema, eu não sei mais o que eu faço. A Bíblia conta a história de Pedro, que estava preso. A igreja
sendo perseguida, e Pedro foi preso. E o que iria acontecer com Pedro? Ele iria ficar aquela madrugada inteira na prisão, e no dia seguinte ele iria morrer, já estava determinado, iriam ou crucificar ou enforcar Pedro, estava tudo certo. E aí o problema é, puxa vida, estou fazendo a obra, estou fazendo a vontade de Deus, e aí olha só o preço que eu pago ainda, ó. Estou fazendo a vontade de Deus e passo um apelo danado. Aí a igreja estava orando, intercedendo na casa de um irmão, era uma célula que estava acontecendo lá. E aí aquela célula orando, e de repente, quando Pedro está lá achando que ia morrer no dia seguinte, um anjo chega e fala: Pedro, coloca a sandália aí, meu filho, pega a tua capa, pega a tua roupa, as portas estão abertas, vamos embora para fora, porque você tem muita coisa para fazer ainda, Pedro, você tem muita coisa para realizar. Um dia um anjo visita você, e ele muda a história da sua vida, abrindo todas as prisões que estão trancadas. Um dia Deus envia um anjo, e esse dia pode ser hoje, a sua hora pode ser agora. E o que eu vejo é que esse agir sobrenatural de Deus, ele nos pega de surpresa. Esse agir sobrenatural de Deus, quando a gente está ali achando que já era nada, Deus vai pegar você de surpresa, aleluia. Se nós olharmos a história de uma série de problemas em uma família inteira, na família de Lázaro, a Bíblia conta que Marta e Maria, elas estavam desesperadas e entristecidas, porque o teu irmão Lázaro havia morrido. Já estava 3 dias, gente. Lázaro já estava 3 dias dentro lá do sepulcro. 3 dias Lázaro já estava fedendo. E aí o problema foi um problema sério em família, desespero não só para o Lázaro, mas desespero para Marta e também para Maria. E aí Jesus aparece, quando todo mundo achava que já era. Marta e Maria falam: mestre, agora já era. Fala: não, ele vai ter vida. Eu sei, mestre, no dia da ressurreição ele vai ter vida. Jesus: não, ele vai ter vida agora. Sabe o que eu vejo, gente? Que mesmo em situações onde aparentemente já foram liberados sentenças de que não tem mais jeito, já é 3 dias que está fedendo, já é 3 dias que está trancado no sepulcro, já era, está amarrado, não tem jeito. Deus, ele se manifesta para poder dizer que a última palavra é a dele, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado. Pode ter defunto fedendo, se Deus falar, vem para fora, vem para fora. Se Deus falar, é hora do milagre vir, o milagre vem. O carimbo da última sentença sempre vem de Deus, irmão. Aleluia. É isso, irmão. E aí eu preciso encher a minha vida disso, encher a minha vida dessa fé, encher a minha vida de acreditar que o Deus que fez isso, ele continua fazendo. Está aí testemunho de irmãos que do dia para a noite Deus muda a história, muda casamento, Deus restaura uma família inteira. Você acha que isso não pode acontecer com você? Deus nos surpreende e muda a nossa história. A Bíblia conta a história de Ana, uma mulher que estava vinha sofrendo com a perseguição da sua competidora Penina, que tinha filhos, Ana não tinha. E Ana chorava, dizendo: Deus, ela está zombando de mim, ela está implicando comigo e tal, e eu não vou ter filho, meu sonho. Problema de uma angústia de alma. E aí um dia Ana, ela decide fazer, sabe o que? Ela decide vir na casa do Senhor. Um dia Ana decide vir na casa de Deus, igual você decidiu sair da sua casa e vir aqui buscar. E naquele dia, quando Ana, ela abre a boca para orar, Deus escuta a oração de Ana e muda a história da vida de Ana em um dia. Começa então Ana a conceber dentro de você Samuel. Deus mudou a história da vida de Ana em um dia que ela decidiu vir na casa de Deus orar. Querido, você saiu da sua casa, fez a coisa certa em vir buscar
buscar aqui na casa de Deus. Talvez como aquele foi o dia de Ana, hoje será o seu dia. Eu, como sacerdote, libero a palavra. Deus, escute tua oração nesse lugar. Deus, conceda o teu milagre que você está pedindo hoje, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Talvez são meses de humilhação, anos de humilhação por algo que você está passando apertado, por algo que você está passando de dificuldade. Hoje, a sua oração, ela vai atrair o milagre de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que Ana diz quando ela recebe esse milagre do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, ela diz o seguinte, a partir do versículo 6: o Senhor é aquele que tira a vida e que dá a vida. O Senhor é aquele que faz descer ao abismo e que faz também subir dali. O Senhor é aquele que empobrece e é aquele que também enriquece. O Senhor, Ele é o Deus que abate, mas Ele é o Deus também que exalta. O Senhor levanta do pó o pobre, e do monturo Ele eleva o necessitado, para fazer este assentar-se no meio dos príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre Ele está no controle de todo mundo. Deus está no controle, irmão, para poder virar o seu cativeiro e mudar a história da sua vida. Ele está no controle, aleluia. Oh, irmão, não fica achando que Deus esqueceu de você. Não fica achando que está vindo tudo que é problema e já era. Não, Deus simplesmente está querendo ver o manifestar da nossa fé. Deus simplesmente está querendo ver a nossa atitude de fé. Olha, pastor, como é que eu faço que eu já coloquei fé e as coisas não estão mudando? Querido, a Bíblia diz lá em Hebreus: um poucochinho só de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, porque o justo, ele vive de fé. Aleluia, glória a Deus. E sabe, quando esse texto diz que o justo vive de fé, não é que o justo vive um momento em fé, o justo vive a sua vida inteira de fé. Eu não posso colocar a fé, coloquei a fé, olha pastor, estou 1 ano colocando a fé e nada aconteceu. Não, eu não coloco a minha fé em ação em 1 ano, eu coloco a minha fé enquanto eu estiver respirando nessa terra. Eu acredito no poder sobrenatural de Deus. E se não veio ainda o que eu estou ouvindo, eu vou acreditar no que diz a palavra: um poucochinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos, irmãos, ser cheios desta palavra. Eu vejo situações de dificuldades quando passamos por oposição, muitos inimigos, adversários se levantando contra nós. Parece que estamos sozinhos na batalha, muita gente contra mim. É muita gente lutando contra mim, é muita batalha, muito inimigo, e eu estou sozinho. Ninguém na minha casa me ajuda, pastor. Parece que ninguém na minha célula vê o problema que eu estou passando. Ninguém olha para mim com um olhar de amor, de misericórdia. As pessoas não me veem, eu estou sozinho no meio da batalha. Oh, querido, homens de Deus também passaram por isso. E eu quero dizer para você: você não precisa de muita gente, você só precisa da pessoa certa. Você só precisa da pessoa certa. Eu vejo a história de homens de Deus, como Paulo, por exemplo, que em um momento de muita dificuldade, sozinho, ele faz uma declaração poderosa em Romanos. Sabe qual é a declaração poderosa de Paulo em Romanos? Ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, irmão, você só precisa de Deus do seu lado. Se você está com Deus e Deus está com você, está do seu lado, você não precisa de mais gente nenhuma. Se Deus é por você, quem será contra você? Aleluia! Olhemos a história de homens como Gideão, por exemplo.
Gideão, quando Deus chamou ele para o projeto, que ele colocou a dificuldade de ser o menor da casa do seu pai e tal, aí ele aceitou, manteve-se um homem de fé. E quando ele se mantém um homem de fé, ele falou: beleza, Deus, agora eu vou liderar essa galera e vamos para o ataque aos midianitas. Aí Deus falou assim: essa galera quem? Manda muita gente embora. E Deus faz um monte de teste com Gideão para ele poder mandar um monte de gente embora. Ele ia enfrentar um adversário com milhares de pessoas. E Deus separa e coloca Gideão para enfrentar milhares de pessoas só com 300 homens. Diga, 300 homens. E por que Deus fez Gideão deixar para trás um monte de gente e enfrentar o inimigo só com 300 homens? Porque Deus queria provar para Gideão: Gideão, quem dá vitória para você no meio da batalha, mesmo eu te chamando e te capacitando, não é você com teu braço, nem com a sua influência, nem com a sua liderança e nem com o seu conhecimento. Quem dá vitória para você na batalha sou eu, Gideão. Eu vou manifestar o poder e dar vitória sobre os inimigos, para que todos possam ver que eu estou agindo na sua vida. Escuta uma coisa que eu vou dizer. Talvez você está reclamando: nossa, ninguém me ajuda, ninguém está. Deus, Ele que está tirando as pessoas para provar para você que quem cuida de você é Ele, quem provê para você é Ele, quem faz o milagre que você precisa. Talvez Deus está tirando as pessoas e você está reclamando, e Deus está querendo dar uma experiência para você na sua vida que você nunca teve antes na história da sua vida. Deus está tirando pessoas para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, irmão, aleluia. Deus está querendo mostrar isso. É por isso que você fica sozinho. Fala para quem está do seu lado: você não precisa de muita gente, você só precisa de Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam aleluia. A Bíblia conta a história em 2 Crônicas 32. Senaqueribe vai invadir a cidade aonde Ezequias comandava. E de repente Ezequias olha aquela multidão. E quando Ezequias olha aquela multidão e a cara de fúria de Senaqueribe vindo contra ele, Ezequias olha aquilo, e aí ele não se entrega ao medo e ao pavor. Um profeta é levantado no meio do povo e fala para Ezequias, para que Ezequias ele falasse para todo aquele povo que viu aquela multidão contra ele. E o profeta diz: Ezequias, diga para eles, para que não vos espanteis, porque lá com eles, com o exército deles, está uma grande multidão que está lutando com um braço de carne, mas conosco, Ezequias, está o braço do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você está desesperado e preocupado com um monte de gente que está com oposição, querendo enfrentar a batalha para poder atingir você, mas é gente que está lutando com um braço de carne e você está morrendo de medo. E Deus está falando para você: não se preocupa, com ele está o braço de carne e contigo está o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso está agindo. É isso, irmão. Oh, aleluia. Quarto tipo de dificuldade que nós enfrentamos, que homens da Bíblia também enfrentaram. Talvez você está se deparando com uma dificuldade de um gigante aparentemente invencível. Pastor, a minha situação é complicada demais, esse gigante não dá para derrubar não. Não dá, esse problema é complicado demais, é um gigante, não dá, é anos eu tentando derrubar esse gigante e não consigo. A Bíblia conta a história de um gigante que afrontava Israel, estava afrontando Israel há muito tempo, todo dia afrontando Israel. E um dia Deus chega e diz para aquele gigante: chega, parou, acabou, é hora de acabar com essa afronta. Um gigante que ninguém queria enfrentar, porque achava: não dá para derrotar esse cara. Se você olhar lá o texto de 1 Samuel 17, diz que o povo tinha medo, ninguém queria encarar, porque olhava e falava assim: não, esse gigante não dá, ele é invencível. Talvez você esteja com uma situação enfrentando já há alguns meses, alguns anos, e fala: é invencível, esse gigante não dá.
Talvez esse gigante seja alguém dentro da sua casa, seus filhos, um filho específico, seja sua esposa, seja seu esposo. Você está falando assim: não dá, pastor, já falei 10 milhões de vezes, ali não dá. Pastor, já desisti, já não dá, aquilo ali é um gigante. Irmão, chega uma hora que Deus, Ele libera a sua palavra e Ele fala: esse gigante tem que cair, esse gigante vai cair, esse gigante vai beijar a lona, eu vou dar uma pedra para você e você vai acertar na testa desse gigante e em pouco tempo ele vai cair ao chão. Aleluia. É um dia, é um momento. E aí Deus libera. Nossa, olhamos situações de homens que enfrentaram gigantes, como por exemplo Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia conta que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram pressionados por um gigante. Qual gigante era esse? O rei queria que Sadraque, Mesaque e Abidnego se dobrasse diante da estátua gigante de ouro que ele fez. Se dobre, se não se dobravam para a fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: nós não vamos, senhor rei, dobrar diante de gigante nenhum. Mas se você não dobrar diante do gigante, você vai para a fornalha de fogo ardente. E eles: seu rei, não tem problema, Deus, se quiser nos livra, se não quiser, só tem uma coisa: nós não nos curvamos diante de gigante, nós confiamos no poder soberano de Deus. E aí eles vão lá e não se dobram. E quando eles vão para dentro da fornalha de fogo ardente, não é queimado nem um fio de cabelo deles, porque o gigante que estava amedrontando foi o gigante que foi derrotado, foi o gigante que foi destruído, e neles não foi mexido um fio de cabelo. Irmão, uma coisa que eu vou dizer para você: não se dobre diante do gigante que o diabo está querendo fazer você se dobrar. Talvez o diabo está fazendo uma pressão para você se dobrar diante do gigante, igual fez com Sadraque. Olha, se você não se dobrar, você vai para a fornalha. Ou se você não se dobrar e não desistir dessa fidelidade toda, você vai lá para a fornalha. E aí você precisa fazer igual Sadraque, Mesaque e Abidnego: eu não vou me dobrar diante de gigante, porque Deus abate gigantes, Deus derruba gigantes e cuida dos teus filhos. Você olhar um outro que enfrentou um grande gigante, que foi o Daniel. Daniel, ele enfrentou o gigante da pressão do rei, quando o rei falou: olha, Daniel, você não vai orar 3 vezes ao dia não, se você orar eu vou lançar você lá dentro da cova dos leões. E Daniel ficou no meio daquela pressão: ou ele se dobra diante do rei, obedecendo o rei, ou ele permanece de pé e não se dobra diante do rei, obedecendo o rei, e vai continuar fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. A Bíblia diz lá em Daniel que quando Daniel orou, ele foi orar, ele foi fazer como ele costumava fazer. Ele não abriu mão do chamado dele para se dobrar ao que o rei estava querendo que ele se dobrasse. Gente, talvez o diabo está pressionando você para você se dobrar e largar aquilo que costumeiramente Deus, Ele colocou sobre a sua vida para você fazer. Deus, quando arrancou você lá do mundo e trouxe você para a presença dEle, Ele arrancou com um propósito. E aí o diabo pode estar falando bem assim: olha, você vai largar isso, você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de servir nessa área, você vai deixar. E você precisa dizer: eu não vou deixar nada, nem que eu tenha que ir para a cova dos leões. Deus vai cuidar da minha vida. Eu não abro mão de cumprir o meu chamado, eu não abro mão de fazer o que Deus me chamou para fazer. Aleluia. E aí, meu irmão, quando nós nos posicionamos dessa maneira, Deus faz os gigantes caírem por terra. Talvez você esteja nesse momento com um gigante invencível na sua área financeira. Pastor, isso vem me perseguindo há anos, é um gigante na minha área financeira, querido. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra de vida que você está recebendo aqui. E ainda esses dias, Deus vai te dar um sinal, vai te dar uma pedra na sua mão e você vai atirar nesse gigante.
Sabe o que eu quero fazer? Eu quero concluir essa mensagem selando algumas palavras proféticas sobre a sua vida. O Deus da Bíblia que realizou essas maravilhas e esses sinais na vida desses homens, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai manifestar algo poderoso no nosso meio aqui. Eu quero concluir essa mensagem liberando palavras proféticas para impregnar no teu espírito, para atingir você aqui por dentro. E isso vai ocasionar algo poderoso, tremendo e sobrenatural. Pastor, eu quero isso. Se quer, fique de pé agora.